Olá, meu nome é Paulo Lima, eu estudo fenômenos sociais e estou aqui para a gente conversar um pouco sobre as redes sociais e as fake news, principalmente no contexto atual sobre o coronavírus. E eu gostaria de começar essa fala mostrando aqui o livro do Edgar Morin, o Método 3. Ele vai fazer uma coleção de livros chamado Método e sempre vai colocar um subtítulo. Nesse ele vai chamar o conhecimento do conhecimento. O Edgar Morin ele vai fazer, em linhas gerais, uma diferenciação entre informação e conhecimento. Informação seria algo solto, já o conhecimento é algo estruturado, organizado, sistematizado, com verificação de dados. As redes sociais, elas estão cheias de informação. É uma gama de informação muito grande, imensa, aonde pouco se consegue estruturar. Com o advento das fake news, das notícias falsas, a gente vê um grupo, uma parcela de pessoas, de grupos no Brasil também, em outras partes do mundo, que estão totalmente despreocupadas com a verdade, mas estão apenas preocupadas em realmente, de fato, desinformar. Eu li uma matéria no Estadão, uma matéria que já saiu há algum tempo, mas que nos ajuda a pensar sobre essas redes sociais e a ideia da informação e conhecimento. Nessa matéria do Estadão, dizia que 44% da população do Brasil não lê e outros 30% nunca compraram um livro. É bem verdade que isso tem explicações históricas, políticas e econômicas da formação do povo brasileiro. No entanto, esses dados também nos faz ver que esse grupo ele é um grupo que está, em certa medida, mais fragilizado a receber essas notícias falsas via internet. Na medida que uma notícia falsa, quando ela é replicada e reproduzida, ela se torna o norte de determinadas pessoas, se torna algo além de palavras, se torna algo real para determinados grupos de pessoas. E isso é um desfavor à sociedade. As pessoas acabam se informando e tendo seus PhDs apenas pelo Google. E tem os seus oráculos, que são os Facebooks e os YouTubers, que trazem essas informações desestruturadas, desorganizadas, com recortes de vídeos, recortes de textos, desorganizando o pensamento. Para nós entendermos a formação sócio-histórica do Brasil, a gente precisa entender como se deu o processo de construção política, econômica e sócio-histórica, para a gente ter uma ideia de conjuntura e totalidade, entendendo as estruturas sociais do Brasil. Quando nós tentamos fazer isso, muitos acabam dizendo que é doutrina ideológica e que é um pensamento de esquerda. O pensamento da produção acadêmica, didática e também dos livros didáticos que se é trabalhado no Brasil, a maior parte dessa produção, uma parte muito significativa, vem da Europa. Por quê? Porque os filósofos são gregos, os filósofos da Grécia Antiga, aonde se dá a base de conhecimento. Idade Média, depois temos Idade Média, Idade Moderna, as revoluções, Revolução Francesa, a Revolução Industrial. O que acontece é que
determinados grupos de pessoas tendem a querem moldar a história ao seu bel prazer. Não existe necessariamente duas histórias. Podemos pensar que existe a história das pessoas que venceram as insurreições, ou seja, as revoluções, e existe a história na viés das pessoas que foram deixadas à margem. Mas fora isso, não tem como você construir uma história da forma que você quer. Mas nos últimos anos, e também no contexto atual, nós temos visto isso. Na medida que, quando o discurso de, por exemplo, na revista que trata sobre economia britânica, que é o berço do capital financeiro no sentido de construir o liberalismo econômico, se não tiver alinhado com o pensamento de determinados grupos, a revista já passa a ser de esquerda. Quando a embaixada alemã diz que o nazismo não é de esquerda, o grupo já tende a negar o Holocausto e a própria existência do nazismo, ou o nazismo passa a ser realmente de esquerda para um determinado grupo. Quando a ONU tem seus posicionamentos, tentando pensar a coletividade em certa medida, a ONU passa a ser de esquerda. Então nós temos que ter cuidado com a desinformação, com as fake news que passam a ser verdades absolutas, onde o conhecimento histórico, o conhecimento da sociedade, o conhecimento político e econômico passa a ser desestruturado, construindo desinformação. Por quê? Porque passa a não ter um processo cronológico necessário de entendimento para que nós possamos ter um todo e assim, dessa maneira, se gerar conhecimento. Então se deve ter cuidado com os oráculos via as redes sociais como um todo e ter um entendimento de que o conhecimento é você pesquisar, tendo um entendimento de política, de sociedade, da economia, de estrutura e de conjuntura social. Por quê? Porque hoje está se construindo as mentes brilhantes do novo mundo, ou seja, do mundo moderno, que são essas mentes praticamente autodidatas, onde o conhecimento sistematizado que é produzido é deixado de lado, onde o conhecimento científico, as universidades, é deixado à margem. E hoje nós estamos vendo que o conhecimento científico, a academia, o conhecimento sistematizado se faz cada vez mais necessário, principalmente em tempos de pandemia. Então, seria pedir demais a determinados grupos que tivessem responsabilidade em produzir determinadas notícias falsas, com recorte de vídeos, mostrando apenas parte de vídeos, recorte de textos. Mas a gente pede para você que está nos ouvindo, que parou para ouvir o vídeo, para ver, que tente sistematizar, organizar o conhecimento. Entender que conhecimento não é informação, que essas novas ágoras, como diria o Pierre Levy, são ágoras. O que era a ágora? A ágora era um espaço onde se discutia as questões da cidade. Hoje, com as ágoras virtuais, digitais, o conhecimento está desestruturado. E também gostaria de citar o Bauman, quando ele diz que essas determinadas pessoas no mundo digital, das redes sociais, o que elas gostam é apenas de ouvir o eco das suas vozes e o semblante dos seus rostos. As redes sociais é algo prazeroso e importante, mas também é uma armadilha, segundo Bauman. Então, que nós possamos fazer a reflexão sobre o que é essas redes sociais, como elas funcionam, e são realmente facas de dois gumes. E que a gente não possa nos deixarmos enganar
pelos oráculos via Facebook, YouTube, nas redes sociais, que traz o conhecimento desestruturado e que são as mentes brilhantes do mundo moderno. Obrigado.